Olá pessoal, tudo bem? Tenho aqui na bancada uma TV LED Philips modelo 32PFL 6606, que os LEDs não acendem. A TV liga, tem som, mas como os LEDs não acendem, a tela fica escura. Geralmente, esse defeito está nas barras de LEDs ou na fonte LED driver. Aqui na placa-fonte, podemos ver os cabos de alimentação dos LEDs e aqui o indutor da fonte LED driver. A fonte LED driver dessa TV é um conversor DC-DC step-up, que através de um PWM converte uma tensão de 160 volts DC para 200 volts DC para alimentar as barras de LEDs. Como a TV está ligando, mas os LEDs não acendem, vamos iniciar a análise conferindo a tensão de alimentação dos LEDs. Para essa medição, ajustei o voltsdiv em 50 volts e vou medir a tensão na saída da fonte LED driver, no positivo desse capacitor. Liguei a TV. A tensão subiu um pouco acima de 130 volts, onde deveria ter 200 volts. Vamos conferir também a tensão na entrada da fonte LED driver, no positivo desse capacitor. Aqui temos a mesma tensão. Como tem a mesma tensão na entrada e na saída da fonte LED driver, podemos dizer que a fonte LED driver não está funcionando. O funcionamento da fonte LED driver depende dos comandos BL-ON e BL-DIN, fornecidos pela placa principal. O BL-ON é um comando que liga e desliga o conversor DC-DC, e o BL-DIN é um PWM que ajusta o brilho dos LEDs. Vamos então conferir esses dois comandos. Para essas medições, vou ajustar o voltsdiv em 1 volt. E vou medir primeiro o BL-ON, no pino 9 desse conector. Liguei a TV. A tensão subiu para aproximadamente 3 volts, portanto o BL-ON está normal. Vou agora medir o BL-DIN, no pino 10 desse conector. Aqui tem um PWM de aproximadamente 3 VPP, que também está normal. Como esses dois comandos estão normais, mas a fonte LED driver não funciona, provavelmente o defeito está na fonte LED driver. Observando melhor o diagrama, podemos ver que tem um circuito de proteção ligado ao comando BL-ON. Esse circuito monitora a tensão de 400 volts da fonte PFC através desse divisor. Quando a fonte PFC está funcionando, a tensão no pino 1 do IC U602 fica com 2,5 volts. Com isso, esse CI conduz e faz conduzir o acoplador óptico PC601, que desvia a tensão da base de Q406. Nessa situação, Q406 fica cortado e não interfere no comando BL-ON. Se a fonte PFC não funcionar, a tensão no pino 1 do IC U602 fica abaixo de 2,5 volts. Com isso, esse CI não conduz e mantém cortado o acoplador óptico, que libera a tensão para a base de Q406. Nessa situação, Q406 conduz e desvia a tensão do comando BL-ON, mantendo a fonte LED driver desligada. Agora que já sabemos que a fonte LED driver depende da fonte PFC,
Vamos conferir a tensão da fonte PFC. Para fazer essa medição, ajustei o voltsdiv em 100 volts. Coloquei o terra do osciloscópio no terra do lado primário e vou medir na saída da fonte PFC, no positivo desse capacitor. Podemos ver que aqui tem uma tensão em torno de 160 volts. Portanto, a fonte PFC não está funcionando. E com isso, a fonte LED driver também não funciona. Para analisar a fonte PFC, eu vou soltar e virar essa placa. Enquanto isso, vamos dar uma olhada no diagrama simplificado da fonte PFC. A fonte PFC também é um conversor DC-DC step-up, que através de um PWM converte a tensão da rede para uma tensão DC de 400 volts. O CI gerador de PWM é alimentado com 15 volts através do pino 8 e fornece um PWM de 12 VPP através do pino 7. Aqui já estou com a placa solta. E olhando pelo lado de baixo, podemos ver aqui o CI gerador de PWM da fonte PFC. Vamos iniciar a análise conferindo a tensão de alimentação no pino 8. Note que o voltsdiv está ajustado em 5 volts. Liguei a TV. Podemos ver que a tensão subiu para 15 volts, que está normal. Vamos agora conferir se tem PWM no pino 7 do CI. Podemos ver que aqui tem 0 volts. O CI não está gerando PWM. A formação do PWM depende do circuito de controle ligado no pino 1 do CI. O pino 1 recebe uma amostra da tensão de saída através desse divisor. O circuito de controle compara essa amostra de tensão com uma referência de 2,5 volts e ajusta o PWM de modo que o pino 1 fique com 2,5 volts e a saída da fonte PFC fique com 400 volts. Note que a tensão que chega ao pino 1 do CI passa pelo transistor Q603. Como esse transistor recebe 15 volts no gate, ele fica saturado, permitindo a passagem da tensão entre dreno e source. Além do circuito de controle, o pino 1 do CI também está ligado aos circuitos de proteção UVP e OVP. A proteção UVP desliga o PWM se a tensão no pino 1 do CI ficar menor que 0,5 volts, enquanto a proteção OVP desliga o PWM se a tensão no pino 1 do CI ficar maior que 2,5 volts. Vamos continuar a análise, conferindo agora a tensão no pino 1 do CI. Para essa medição, vou ajustar o voltsdiv em 1 volt e vou medir no pino 1 do CI. Liguei a TV. Podemos ver que a tensão subiu acima de 5 volts. Como a tensão aqui está acima de 2,5 volts, a proteção OVP está sendo acionada, mantendo a fonte PFC desligada. Considerando que essa tensão vem da saída da fonte PFC e a fonte PFC não está funcionando, aqui deveria ter uma tensão menor que 1 volt. Observando o diagrama, podemos citar duas possibilidades que fez a tensão subir no pino 1 do CI. Ou R619 está alterado, ou Q603 está com fuga entre gate e source. Para definir, eu vou soltar o dreno de Q603 e medir a tensão no pino 1 do CI. Se a tensão cair, o resistor está alterado, e se a tensão continuar alta, o transistor está com fuga.
Aqui na placa, podemos ver os terminais do transistor Q603. Aqui está o gate, aqui o dreno e aqui o source. Eu vou então soltar o dreno. Aqui eu já soltei o dreno do transistor e vou medir novamente a tensão no pino 1 do CI. Liguei a TV e a tensão subiu novamente acima de 5 volts. Agora já podemos concluir que Q603 está com fuga entre gate e source. Como esse transistor funciona como uma chave que deve permanecer ligada, para fazer um teste, eu vou retirá-lo da placa e vou colocar um jumper nos dois pontos onde ficam o dreno e o source. Aqui já retirei o transistor e já coloquei um jumper entre dreno e source. Vamos medir novamente a tensão no pino 1 do CI. Liguei a TV. Agora a tensão subiu para 2,5 volts, que é a tensão correta para esse ponto. Vamos conferir também a tensão da fonte PFC. Vou ajustar o voltsdiv em 100 volts e vou medir na saída da fonte PFC. Podemos ver que aqui tem 400 volts. Agora, a fonte PFC está funcionando normalmente. Também podemos ver que os LEDs estão acesos. Portanto, a fonte LED driver também está funcionando. Aqui, já substituí o transistor e já coloquei a placa no lugar. E vamos finalizar a análise como começamos, medindo a tensão na saída da fonte LED driver, no positivo desse capacitor. Liguei a TV. A tensão subiu para 160 volts e agora subiu para 200 volts, que é a tensão correta para alimentar as barras de LEDs. Aqui, a TV já está em teste, funcionando normalmente. E assim, concluímos a análise desse defeito. Um abraço e até o próximo vídeo.